de Lucas. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 26. Lucas 24, verso 26. Irmãos, encontraram? Amém? Vamos ler. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? É uma pergunta. Vou ler novamente. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala, Senhor, através de mim, que sou apenas o seu carteiro. Fala aos nossos corações neste dia, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, aplaudindo ao Senhor, com a nossa melhor salva de palmas nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra quando Lucas traz, narrando, não devia o Cristo passar por essas coisas para entrar na sua glória. Ou seja, é uma pergunta, mas ela traz para a gente uma dimensão, uma noção do o preço. Quando eu falo preço, os desafios que passamos e enfrentamos para que uma vitória chegue até nós, para obtermos uma vitória. É certo que os desafios, eles sempre vão existir, vão sempre estar postos em nossas vidas. Eu sempre falo aqui que os momentos de paz, os momentos de paz é só um intervalo entre uma guerra e outra. As lutas, elas estão aí para que nós possamos vencer, porque Jesus está conosco. Nós venceremos. Com Jesus não tem causa perdida. Com Jesus não tem causa perdida. E na palavra que eu quero trazer hoje, eu quero colocar um título nela: o preço da vitória. Muitas das vezes, para recebermos algo do Senhor, nós passamos por alguns testes, por alguns desafios, até que possamos alcançar. O Senhor Jesus, para entrar na sua glória, Ele morreu na cruz do Calvário para cumprir toda a profecia, para cumprir a Escritura. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Passou por algo inimaginável por qualquer ser humano. Às vezes nós paramos para pensar e achamos que, às vezes, né, na época de Páscoa, sempre tem lá peças teatrais, e Jesus tomando aquelas lambadas ali e tal, mas o que Jesus sofreu foi algo sobrenatural para qualquer ser humano. Nenhum ser humano aguentaria sofrer o que Jesus sofreu, por causa da Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. E o fato de ser 100% Deus fez com que Ele suportasse, na sua forma física, muito mais que um ser humano suportaria. E por isso, Ele aguentou um castigo muito superior ao que qualquer homem suportaria, para garantir para mim e para você. Era para nós estar naquela cruz, mas garantiu para nós vida eterna.
Uma questão, irmãos, que é cultural, nossa, que nós olhamos muito para as vitórias. Olha só, puxa vida, olha a bênção que aquele irmão recebeu, olha a bênção que aquela irmã recebeu, olha como é abençoado aquela varoa, abençoado aquele varão. Mas muitos, a grande maioria, a enorme, esmagadora maioria, não olha para o processo que a pessoa passou para chegar até ali. Esse tempo eu estava conversando com um irmão, e a gente conversando a respeito de uma pessoa que a gente conhece em comum, e a gente falando que, né, ele comentando, olha, eu enquanto estava estudando, fazendo faculdade, metendo a cara nos livros até de madrugada, me preparando, aquela outra pessoa estava bebendo cerveja, estava curtindo a night, as madrugadas, nas festinhas, não se preparou. E o que aconteceu? Esse irmão, graças a Deus, Deus começou a abrir portas para ele, no nível que ele se preparou, no nível que ele abriu mão de muitas coisas, renunciou muitas coisas para chegar onde estava. E aquele outro que estava só nas festinhas, nas bebedeiras e tal, quando olha para essa pessoa, ele enxerga, ele quer estar no mesmo patamar, quer alcançar, mas não consegue e jamais vai conseguir. A não ser que dê um passo atrás, que estude, que vá para a faculdade, que se prepare, que se capacite, Deus vai abrir a porta. Mas se não fizer isso, irmãos, vai viver com a porção que Deus deu para ele e se dê por satisfeito. Mas é uma questão cultural. No Brasil, achar que quando uma pessoa está desfrutando de uma vitória, foi sorte. Não vê o caminho que percorreu, de preparação, lutas, madrugadas, estudando. Essas duas visões estão terrivelmente equivocadas. Achar que foi sorte e não olhar para o processo é um equívoco muito grande. Eu quero trazer um dado importante para os irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É só um dado. 90%, irmãos, das pessoas que recebem uma herança do nada, chega e ganha de mão beijada, acabam ficando pobres. Por quê? Porque não consegue dar uma escala de valor para aquilo que recebeu. Quando você conquista algo, que você teve que batalhar, que você teve que suar, que você teve que, sabe, pelas madrugadas, ralou, suou, e Deus vai e te abençoa, a escala de valor é outra. Você não vai desperdiçar com qualquer coisa. Mas quando você recebe algo de mão beijada, cai no seu colo, algo grande, você não está preparado para aquilo ali, de repente, está pobre novamente. Haja visto pessoas, mais de 90% das pessoas que ganham na Mega Sena ficam pobres de novo. Ficam pobres novamente. Por quê? Porque não tem aquela escala de valor, de valorizar aquilo que recebeu. Irmãos, precisamos lutar. E neste dia, venho aqui
para dizer algo para você que está me assistindo também. Lutar para podermos conquistar. Todos nós queremos algo melhor para nós nessa vida. Parece que é pecado falar isso em cima de um púlpito. É pecado. Conquistas nessa terra. Que pecado. Meu Deus do céu. Vamos falar só do espiritual. Vamos falar de fogo. Não, irmãos. Vamos falar de conquistas aqui. Enquanto estamos aqui, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Sim, esperamos. Nosso futuro está no céu. Mas enquanto estivermos aqui, claro que nós não vamos ficar focados demasiadamente com os olhos nesse mundo. Nós não vamos ser os mais miseráveis de todos os homens. Mas precisamos nos preparar. Precisamos ter foco. Quem é que não quer uma vidinha um pouquinho melhor? Todo mundo quer. Mas precisamos nos preparar. E aí eu faço uma pergunta. Quem vai querer pagar o preço? Quando eu falo pagar o preço, não é de pagar o preço, não é na cruz como o Senhor Jesus pagou, não. Quem vai querer encarar os desafios para se ter vitórias? É uma pergunta nessa manhã. Se você quer vitória, deixa eu te falar uma coisa aqui, para a gente começar abrindo bem aqui. Quer vitória? Se prepare para lutas. Por quê? Porque o degrau anterior à vitória é a luta. Você passa pela luta, depois da luta vem a vitória. Se você se mantém firme com o Senhor, se mantém posicionado ou posicionada. Então, o primeiro degrau, a luta, depois da luta, vitória. Então, se prepare para passar por lutas. Não existe vitória sobre o nada. Sempre vai ter algo antes, você vai passar para você chegar até a vitória. Nem que seja um aperto no peito, nem que seja uma preocupação, nem que seja uma noite de sono que você não consegue dormir. E daqui a pouco vem a vitória, Deus entrega a vitória a você. Vai ter que lutar contra o diabo. Muitas vezes o inimigo se levanta contra nós. Quer vitória? Esteja posicionado, esteja posicionada e pronto para lutarmos na esfera espiritual contra o inimigo das nossas almas. Jesus, quando ele se batizou, quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele e o conduziu para o deserto. Então, meu irmão e minha irmã, nem todo deserto que você está passando, estou passando por um deserto, é o inimigo, não. O Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto. Jesus ficou 40 dias lá no propósito, e no 40º dia, veio o inimigo para tentar na identidade dele. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus, que é a palavra, que não precisava, porque ele é a palavra, ele usou da palavra para refutar o inimigo. Mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Depois foi para o alto do pináculo. O inimigo falou para ele: salta daqui, porque está escrito. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que não tropece com seus pés em pedra. E Jesus usando a Bíblia, a palavra, usando a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. E foi resistindo até que ele foi embora. Bateu em retirada. Se até o inimigo, desculpa a palavra que eu vou usar aqui agora, mas até o inimigo foi lá encaroçar o Senhor Jesus, foi perturbar o juízo do Senhor Jesus. Imagina nós, irmãos, e precisamos estar preparados na palavra de Deus, para refutá-lo na palavra de Deus, no poder da oração, do propósito.
mas conhecedores e firmes da palavra. Quer vitória? Vai ter que lutar contra o pecado. Irmãos, eu sempre digo isso. Se o pecado fosse uma bezetacil, ninguém pecava. O problema é que o pecado, num primeiro momento, dá um ar de, sabe, ó, que coisa boa. Né? Ai, que coisa boa. Mas depois você se atola. Vai viver, não vai viver no centro do propósito de Deus. Vai viver um drama terrível. Eu costumo comparar a vida no pecado e quando alguém chega nela, é como se fosse um tambor. 200 litros, 2 dedinhos de doce de leite em cima assim. E o que vem para baixo é só esgoto, para não falar o que eu queria falar. Aí você come aqueles 2 dedinhos de doce de leite, vai devorar um tambor inteiro de esgoto. Isso é o que o pecado faz. Então vai ter que lutar contra o pecado. Quer vitória? Então vamos lá. Prepare-se para a luta. Vai ter que lutar contra o diabo. Vai ter que lutar contra o pecado. Vai ter que lutar contra a carne. Tem muita gente que fala assim, mas pastor, a carne é fraca. E desde quando o pecado é vitamina? Ai, pastor, a carne é fraca. E já sabe como é que é, né? Eu não resisti, pastor, sabe como é que é, né? Eu sou homem. E eu? Não sou não? Estou aqui lutando, resistindo. Os irmãos, as irmãs, lutando, resistindo, lutando contra a carne. Sabe como é que é, né? Eu sou... Irmãos, lute! Quer vitória? Lute contra a carne! Luta contra o poder da carne! Imoralidades, pensamentos que até pode passar pela nossa mente, mas a gente não pode deixar fazer ninho aqui, é como se fosse passarinho. Pode até passar, pode até voar aqui, a gente não pode permitir que faça ninho. Então precisamos lutar contra a carne. Quer vitória? É lutar, se preparar para as lutas. Vai ter que lutar contra o diabo, vai ter que lutar contra o pecado, vai ter que lutar contra a carne. Isso é a preparação para as vitórias. Eu quero vitória. Então vamos partir para a luta, vamos lutar. Outra coisa, queridos. Se você quer vitória, se prepare para o risco. Quer vitória? Se prepare para o risco. Deus prometeu um reino a Davi. Prometeu ou não prometeu? Prometeu. Mas não prometeu de mão beijada. Chegou o reino aí. Não. Da primeira unção de Davi, quando ele era apenas um adolescente, Samuel ungiu ele. Até ele sentar no trono, Davi passou um perrengão. O trono não chegou de mão beijada na mão dele. Mas hoje é o rei humano mais respeitado de Israel. Com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, mas é o rei mais respeitado em Israel. Então Deus prometeu um reino para Davi. Ele promete, ele cumpre, mas não vem de mão beijada, queridos. Não vem de mão beijada, não. Então, quer vitória? Se prepare. Se você quer vitória, deixa eu te falar uma coisa. Renúncia. Como eu estava falando antes aqui. Se você precisa estudar, se preparar para um concurso,
Você vai ter que se renunciar a muita coisa. Estou citando só um exemplo. Você vai ter que renunciar a muita coisa. Para você estudar, para você se preparar. Para você saber como se portar numa entrevista de emprego. Enquanto outros estão, entre aspas, curtindo, aproveitando, você vai ter que renunciar. E às vezes, renunciar até coisas que não é pecado, até coisas que são legítimas. A família toda reuniu, vamos supor, família toda de irmãos, crentes, reuniu, vamos alugar uma van, vamos para a praia, vamos para um sítio, né? Tem nada demais. Você, por muitas vezes você vai falar assim, não vou poder ir. Mas por quê? Não vou poder ir porque eu vou ter que estudar. Não vou poder ir porque eu vou ter que me preparar. Renunciar para que possa alcançar a bênção. Para que possa alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Então, se você quer vitória, renuncie. Prepare-se para a renúncia. Se prepare para o sacrifício. O que é o sacrifício? Privação por um objetivo. Essa é a diferença entre sacrifício e sofrimento. Sofrimento é algo que chega na tua vida, que é imposto, chega para você, e você não tem culpa. Você vai lutar contra ele, vai buscar a vitória em Deus, mas o sofrimento, ele chega e vem. Pode vir sobre a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós, e aí a gente vai buscar no Senhor, e vamos sair fora desse momento de sofrimento. O sacrifício é diferente do sofrimento. É a gente se sacrificar. É a gente estabelecer uma rotina, onde a gente vai abrir mão de muitas coisas, que são até mesmo legítimas, como eu acabei de falar, uma privação para que se alcance um objetivo. Então o sacrifício é diferente do sofrimento. O sacrifício, nós escolhemos entrar nele para chegar num objetivo. A escolha é nossa. Sofrimento não, o sofrimento chega. Ele chega e nós vamos cair dentro da oração, vamos lutar, mas o sacrifício não. Eu vou sacrificar 2 horas do meu dia para estudar, vou sacrificar 2 horas do meu dia para me preparar na palavra de Deus, que não é sacrifício, é um privilégio. Tem lugares que não tem Bíblia traduzida na própria língua, hoje, em nosso planeta. Irmãos, quero contar aqui um exemplo, um ex-bilionário, trabalhou 50 anos para juntar o império dele, e ficou bilionário. E quando ele já estava vendo que já estava numa certa idade, ele falou, vou repartir a herança com os meus filhos. Mas ele impôs uma condição. Vou dar a herança a parte de cada um. Mas vocês vão ter que chegar por 5 anos, todo dia no horário na empresa. Não pode se atrasar um único dia sequer. Senão vocês vão perder a herança de vocês. Quem se atrasar vai perder. Por que fez isso? Para que fosse dada a devida noção e a escala daquilo que estavam recebendo. Porque se recebe de mão beijada, vai torrar de mão beijada. Vai gastar de mão beijada. Por muitas vezes, irmãos, você está esperando por algo e ao teu entendimento está demorando demais para chegar e não está chegando. Meu Deus do céu, por que está demorando tanto? Talvez seja porque você ainda não está preparado para receber essa herança. Então se prepare. Seja em qualquer área que for, seja na área material, seja na área espiritual, você quer se destacar, e não é nada de errado nisso. Quando eu falo se destacar, eu falo no sentido mais puro da palavra. Você quer se destacar como um obreiro da casa do Senhor, como uma obreira da casa do Senhor, se prepare, se capacite. Esse exemplo do bilionário que eu dei, para você entender o
que Jesus fez, o preço da salvação que Ele pagou, não temos condições de pagar o preço da salvação em Cristo Jesus, que foi dado por nós. Irmãos, para nós, não temos como. E foi presenteado para nós. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar. Existem princípios para que você alcance a salvação. Você precisa crer. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar seus pecados e obedecer a sua palavra. Ser obediente à sua palavra. E esses são os princípios. Aqui estão os princípios para que você alcance a maior vitória que um ser humano pode receber: a salvação conquistada na cruz do Calvário. Não tem salvação maior, não tem vitória maior que essa. Tomar posse daquilo que Jesus já fez por você. Deixa eu te falar uma coisa, você que está me assistindo, você que está aqui no auditório do templo, neste dia, você querendo ou não, Jesus já morreu para perdoar o seu pecado, já está pago. O que você precisa fazer então? Tomar posse. Toma posse daquilo que Jesus já fez por você. Ele te ama. Ele quer te salvar. A vida é como um rio, irmãos. E um dia, esse rio vai chegar numa cachoeira. Passa rápido demais. Nesses dias atrás, nós éramos todos crianças. Olha como é que nós já estamos. Quantos amigos, familiares, nós já seguramos na alça do caixão e já desceram à sepultura e partiram para a eternidade. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é para que você tome posse do que Ele já fez antes mesmo de você nascer. Ele já havia morrido por você. Já havia morrido para perdão dos seus pecados. E o que você precisa fazer é como se fosse um talão de cheque, irmãos, preenchido. Uma grande fortuna ali. E às vezes você está passando fome e o cheque está guardado na gaveta. Você precisa pegar esse cheque, ir ao banco e descontar esse cheque, para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Jesus morreu por você, mas você precisa, e qual é esse cheque? Você precisa entregar a sua vida para Jesus, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque não precisa de mais nada. Tendo Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador. Reconhecer. Ao reconhecer Jesus, porque conhecer a história de Jesus historicamente, você pode até conhecer. Quem que não conhece? Né? Aqui no Ocidente, a história do bebezinho que nasceu na manjedoura e cresceu, operou milagres, abençoou tanta gente, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Historicamente você conhece. Mas você precisa reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o desconto do cheque que você precisa fazer. Porque o cheque você já tem na mão, esse cheque já está na gaveta, está lá guardado. E tu está vivendo uma vida de privação com o cheque guardado, você precisa descontar, entregando sua vida para Ele, em nome de Jesus. A vitória, a maior das vitórias, Deus tem vitória para todos nós aqui, amém, queridos? Quem quer viver uma vida de vitórias? Eu quero. Quem quer viver uma vida de vitória? Eu quero viver uma vida de vitória. Eu sei que as lutas virão, nós vamos vencer as lutas. Teremos uma vida vitoriosa em Deus, em nome de Jesus. Em todas as áreas, em todas. Com muitos desafios, com muitas lutas, porque a vida
com Cristo não nos isenta disso. Momentos de sofrimento, momentos de lágrimas virão. E Jesus vai estar conosco no sorriso, vai estar conosco na lágrima também. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Todas as vitórias nessa vida dependem de como você prioriza Deus em sua vida. Isso é importante. Qual o grau de prioridade você tem dado para Deus na sua vida? Eu estou precisando de uma vitória, seja a área que for. Qual é o grau de prioridade que você tem dado para Deus? Eu tenho sempre falado aqui, irmãos, quando nós nos preocupamos demasiadamente com as nossas coisas, Deus vai se preocupar com as coisas dele. Quando nós demasiadamente nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas. Então, se preocupe com as coisas de Deus, que Ele vai se preocupar com as suas coisas, em nome de Jesus. E receba uma vitória, de todas. Tem vitória, todo tipo de vitória, mas a maior vitória, a vitória, é a salvação em Cristo Jesus, que está disponível para todos. Jesus foi crucificado, de braços abertos, não de braços cruzados, mas de braços abertos. Ele te ama, Ele te chama, Ele quer mudar a sua vida, em nome de Jesus. Então, valorize o sacrifício que Jesus fez por você, na cruz do Calvário. Você, meu irmão, que já é crente, se fortifique na fé, se fortifique na palavra, se fortifique em oração. Acordou um dia que está meio triste, canta ao Senhor mesmo sem vontade. Seu coração vai melhorar e melhorar muito. Canta ao Senhor. Eu fico olhando para as aves, os passarinhos acordam de manhã numa alegria, cantando. Não tem um dia, eu nunca vi um passarinho numa árvore triste, preocupado se vai ter uma frutinha para ele comer ou não. Eles acordam, a primeira coisa é cantar, canta, depois sai, vai buscar sua frutinha, come, depois bebe lá sua aguinha fresca. Eu nunca vi, irmãos, já sou um homem de meia idade, eu nunca vi um passarinhozinho morto de fome no chão, porque Deus sustenta, Deus mantém. Se você já viu, eu nunca vi. Eu nunca vi um bichinho morto de fome, que não teve o que comer. Ainda que você olhe para todas as árvores, aqui no estado do Rio de Janeiro, não veja uma fruta, um fruto sequer. Você não vai ver um passarinhozinho, sei lá, um saguizinho, tadinho, morreu de fome. Deus cuida. Se deixe ser cuidado por Deus. Entregue a sua vida para Ele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. Que o Senhor possa continuar falando bem alto, bem forte ao seu coração. Que essa palavra possa reverberar durante toda a semana. Eu sei que todos nós temos desafios e lutas em nossas vidas e queremos vitória. Então, vamos começar a renunciar a algumas coisas. Vamos começar a encarar de frente algumas lutas que a gente está adiando. Vamos lá. Vamos partir para dentro da área espiritual. Pastor, eu não consigo jejuar. Jejue. Eu não consigo orar. Meio que a contragosto. Comece como uma disciplina. Depois você não vai conseguir deixar de orar mais. Então, o primo meu que é pastor nos Estados Unidos, ele sempre fala o seguinte, que o nosso corpo mesmo não quer orar, meu. De jeito nenhum. Ele falou, quando você acordar, sabe o que você faz? Ele sempre fala isso. Joga metade do seu corpo para fora da cama. Está deitado? Joga metade do corpo para fora, você já vai cair de joelho. E já ora. Você vai conseguir orar. De repente você vai começar orando, sei lá,
3 minutos, 5 minutos, daqui a pouco 10 minutos, daqui a pouco você não vai se cansar de falar com o Senhor, e a tua intimidade com o Eterno vai só aumentando. Mas comece, nem que seja, irmãos, a contragosto, meio que, sabe, sem vontade, porque a nossa carne não quer. Você acha que a nossa carne quer oração? Quer nada. Nossa carne quer diversão. Nossa carne quer tantas coisas que essa carne velha quer. Né? Esse corpo corruptível quer. Tantas coisas. Mas ler Bíblia, nossa carne não quer. Oração, nossa carne não quer. Nós devemos ter uma vida devocional com Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Mais uma vez eu repito que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando em cada coração neste dia. Você que está ouvindo essa palavra, eu não sei onde você está assistindo, nós estamos transmitindo aqui no Rio de Janeiro, mas de repente você está assistindo no norte do Brasil, está assistindo no centro-oeste, está assistindo no nordeste, né, no sul, aqui no sudeste. Que Deus, através do Espírito Santo, fale o seu coração e te alcance também. Tá? Vai ser bênção para você, vai ser bênção para sua família. Você quer ter uma vida de vitória, né? Quer ter uma vida de vitória? Então, observe tudo isso que foi pregado aqui e corra atrás, parta para dentro e Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus. Tanto para vocês que estão nos assistindo, quanto para os irmãos que estão aqui no templo. Amém, queridos? Assim eu encerro essa palavra nessa manhã. Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ora labacantió, baralabachara labás. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. Vamos orar, encerrando o culto dessa manhã, deste dia. Né? Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse culto, mas aqui, hoje é dia 16, né, de agosto, e amanhã no Rio de Janeiro. Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo. E aos irmãos que estão aqui também. Vocês tenham uma semana abençoada, guardada, protegida pela mão do Senhor Jesus. Que essa palavra possa fazer efeito no seu coração.